capítulo 12. Eu li hoje, mas vamos ler o capítulo 12 e o versículo 10, tá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12, apenas o versículo 10. O título da minha mensagem hoje é Discernindo o Mundo Espiritual. Como que você vai discernir o mundo espiritual? Né? Então nós precisamos disso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e o versículo 10. Todos encontraram? Amém. Ele diz assim: a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Amém? Vamos fazer uma oração, pedir que o Espírito Santo de Deus venha operando. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui na Tua presença e na dependência do Teu Espírito. Que eu não venha falar coisas que eu quero falar, mas que eu venha falar aquilo que o Senhor quer falar para a Tua igreja, para edificação, para consolação e para exortação. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, nesta manhã, e agradeço a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, nesse versículo é interessante, primeira carta aos Coríntios, Paulo está ensinando a igreja com relação às manifestações do Espírito Santo na igreja. Por quê? Porque a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muita sensibilidade. Por que ela tinha muita sensibilidade? Ele começa até dizendo: bem sabeis que foste levado a ídolos mudos. Corinto era uma cidade onde tinha um portão, a porta aberta porque tinha um mar, né? E tinha o templo da deusa Artemis ali, que o povo adorava aquela deusa. E tinha muitos deuses, tinha só a deusa Artemis, né? A deusa Artemis era o templo da sacerdotisa que se prostituíam no templo em prol de Artemis, né? Para adorar Artemis, elas se prostituíam no templo. Mas havia muitos outros templos, muitos outros lugares de idolatria. Ontem a gente estava até conversando, o Guilherme e a Sara, a gente falando sobre a Índia, né? Que tem vaca e o povo adora a vaca, não come carne lá, né? Tem o rato e o pessoal lá... Guilherme estava até dizendo, os ratos daqui devem dizer assim: por que eu não nasci lá? Nasci no lugar errado. Porque não pode matar os ratos lá, porque ele diz que é sagrado, né? É santo, é adoração. Então existe, na Índia são mais de 3 milhões de deuses. Preste atenção nisso. Mais de 3 milhões de deuses. Uma mosca você não pode matar porque pode ser um ancestral seu. Um bode pode ser um ancestral seu, né? Um macaco pode ser um ancestral seu. Tudo isso eles têm lá, né? É a cultura deles, a cultura, a religiosidade voltada para esse lado que chama-se, na antropologia, isso é chamado de animismo. Chama-se animismo. Você pesquisar no dicionário, você vai ver o que é animismo, né? Então, você agrada aos deuses para você não sofrer consequências, né? Então essa é a tradição deles. E aqui Paulo fala que eles tinham saído dessa idolatria, haviam saído dessas práticas religiosas e agora eles se converteram a Cristo. Vou dizer para vocês, uma pessoa que frequenta um terreiro de Umbanda, um terreiro de Candomblé, que é uma mãe de santo, um pai de santo, quando ele se converte, ele é usado por Deus tremendamente. Tremendamente. Por quê? Porque ele já aprendeu a ter sensibilidade do mundo espiritual. Eu não entendia muito isso. Eu dizia, pô, mas essa irmã aí, um dia desse ela era lá do terreiro de Umbanda, lá, e agora se converteu, batizou nas águas, foi batizada com o Espírito Santo, e já está profetizando. Aí Deus me ensinou sobre isso. É porque ela tinha sensibilidade. Do jeito que ela tinha sensibilidade para ser utilizada do mundo espiritual do lado de lá, ela também tem sensibilidade
para ser usada no mundo espiritual do lado de cá. E aí, ele vai dizer assim, ó, o versículo 10, né? O versículo 7 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria é assim, ó. Deus está me revelando que tem uma pessoa aqui com câncer. Essa é a palavra da sabedoria. Agora, depois ele diz assim, ó. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. O que é conhecimento? O conhecimento é eu saber quem é a pessoa que está com câncer. Deus às vezes pode usar um profeta, dar uma revelação de que tem uma pessoa cancerosa no grupo. Mas pode não revelar quem é a pessoa. Aí vai usar outra pessoa para dizer, às vezes outra pessoa tem o dom do conhecimento, ele vai dizer, olha, Deus me revelou que a pessoa que tem câncer é essa pessoa aqui. Acontece isso, entendeu? Palavra do conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Existe a fé natural, existe a fé em Cristo e na palavra de Deus, e existe o dom da fé. Às vezes a pessoa é usada na hora pelo dom da fé. Ela não é uma pessoa que... às vezes ela não é uma pessoa nem que tem fé, às vezes ela nem tem fé. Mas não chega um momento assim que Deus vem e usa a pessoa com o dom da fé. Por exemplo, a igreja que minha avó fazia parte, o pastor ia construir a igreja e eles tinham terreno, já tinham muitos anos, e eles não conseguiam construir. E a construção ia ficar um valor muito alto. E minha avó fazia parte da comissão, minha avó, os jovens apelidavam ela até de Edith Palavrinha, né? Porque na Assembleia de Deus, ou na Assembleia de Deus, não, na Igreja Batista, eles tinham as sessões, e toda sessão ela se levantava e falava, e dava opinião, e falava, que chega a tomar o tempo dos outros. Minha avó era desse jeito, infelizmente. Deus dizia, vó, mas a senhora tem que moderar também, né? Pô, os outros querem falar também, misericórdia. Divide o bolo, né? Então toda reunião ela tinha que falar, e os jovens apelidaram ela de Edith Palavrinha. Mas minha avó era uma mulher fiel a Deus, uma mulher que servia a Deus com fidelidade. E na hora o pastor disse assim, olha, nós estamos com terreno e não conseguimos, o que nós vamos fazer? Naquela hora cada um ficou perguntando o que iria fazer, tudo, a igreja pequena, a igreja batista. Minha avó falou assim, pastor, enquanto o senhor não começar a construção, Deus não vai mandar material. Ela se levantou e falou. Aí ele falou, é mesmo, né? A irmã Edith está certa. Aí começou a construção. E ela recebeu lá uma indenização dela depois disso. Ela nem sabia que ia receber isso. Aí quando foi depois, ela recebeu a indenização dela da Marinha, que meu avô foi da Marinha, né? E deixou um dinheiro aí para eles. E ela recebeu essa indenização e ela entregou o dízimo, tudo, e ainda ofertou. E o pastor me chamou, minha mãe ficou brava, mãe ficou, porque mãe fica dando dinheiro na igreja para se amostrar, querendo dar dinheiro para pastor, e não sei o quê. Minha mãe, né? Pessoa que não nasceu de novo não entende o que Deus está fazendo na vida das outras. E minha avó disse, estou investindo no reino dos céus. Aí um dia eu fui a Recife, com os meus filhos, tudo ainda estavam pequenos, a Poliana ainda era pequena. Lembra que tu cantou lá na frente da igreja, tu, Sulamita Eliud, e minha avó gravou tudo, ficou toda... Hã? Eu não lembro que ela colocou nós lá na frente. Colocou lá na frente para cantar. Ai, meus netos de Brasília vai cantar. Os três tudo pequenos. Aí cantaram, indo lá tudo. E o pastor depois me chamou, falou, pastor Jessé, eu quero mostrar um negócio para o senhor. Aí subiu as escadarias, mostrou a igreja, falou, tá vendo essa igreja aqui? Eu digo, tô. Você sabe essa igreja como era que ela foi construída? Primeiro, uma palavra que sua avó deu. E segundo, uma atitude que ela teve. Sabe quem deu a laje dessa igreja? Foi sua avó. Tremendo, né? Sabe quem deu a laje dessa igreja? Foi sua avó. Fiquei muito feliz com aquilo. Por isso que minha mãe estava reclamando, que o dinheiro foi grande, né? Quem deu a laje da igreja foi minha avó. Ele falou para mim todo feliz. E fez questão que eu pregasse na igreja batista tradicional,
que não aceita os dons do Espírito Santo, igreja histórica, né? Eu me lembro que depois que eu preguei nessa igreja, aí uma diaconisa me chamou no canto e falou assim, o senhor é renovado, né? Eu falei, sou pentecostal. Ela falou, eu senti na hora que o senhor estava pregando. Porque deu vontade de falar línguas, eu falei, por que a senhora não falou? Né? Então assim, amados, o dom da fé. Já aconteceu momentos na minha vida que eu tive fé e declarei pela fé. Declarei pela fé e eu vi acontecer a coisa, né? Outra coisa, a outra pelo mesmo Espírito, dons de curar, não é um dom de curar apenas, é dons de curar. Aquele pastor tem o dom de curar, mas eu estou com caroço aqui, ele orou e não aconteceu nada, porque o dom dele não é para curar caroço. Tinha o pastor Salles, lembra do pastor Salles, Cláudia, que tinha o dom de curar, pastor Francisco, sim, curar ossos. Foi lá na igreja. O pessoal que caiu, lembra do pastor Salles, do pastor Francisco? Dona Terezinha, Célia ia fazer uma cirurgia. Célia ia fazer uma cirurgia, estava marcada. Dona Terezinha instalou todinha. A Célia também. E a gente escutou o barulho dos ossos instalando, não foi não? Cláudia, Gerson estava lá e lembra. Ainda bem que eu tenho testemunhas. Porque o ministério dele é só de orar por ossos. A unção de Deus, o dom dele é orar e Jesus curar pessoas de ossos. O pastor Salles, o dom dele era ele pegava aqui no pulso da pessoa e orava e Jesus curava de tumores. Só isso. Ele não orava por outra coisa, só por tumores. E as pessoas eram curadas. Né? A pessoa vomitava tumor, as pessoas... Ele estava lá na igreja do IB, no Bandeirante, eu fui lá, na época que ele não foi na nossa igreja não, pastor Salles. Então existe dons de curar, pessoas que têm o dom de curar a pessoa doença de olhos, pessoas que têm dom de curar doença dos ossos, câncer, dons, são variedades de dons, não é um dom só. Sabe por que Deus faz isso, irmão? Porque Deus não quer que ninguém seja independente. Deus quer que nós dependamos uns dos outros. Deus quer que nós valorizemos uns aos outros. Ninguém é melhor do que ninguém, nem menor e nem maior. É por isso que Deus não dá todos os dons para uma pessoa só. Ele dá o dom para um dom para o outro. Né? Ele diz aqui ainda mais, dom de curar. E a outra, operação de milagres. O que é operação de milagres? O pastor Gesiel Gomes estava no Chile, e numa campanha, e tinha um homem, sabe aquelas pessoas que tem um braço encolhido assim, com a mãozinha pequena, só os pontinhos dos dedos, né? E ele incomodou-se com aquele homem bem na frente dele assim, ele se incomodou, e ele olhou para o homem e disse, estica o braço, aí o homem esticou, quando esticou o braço ficou normal, acabou, não ficou o braço encolhido, não ficou com aqueles dedinhos, isso é dom de operação de maravilha. Teve uma época em Brasília que estava tendo muito esse negócio do pessoal orar, nascer dente de ouro, lembra, né? Nascer dente de ouro, tudo. E teve um irmãozinho lá em Goiânia que chegou e falou assim, Jesus, o pessoal está pedindo dente de ouro. Eu não preciso de dente de ouro não, eu queria que o senhor colocasse os meus dentes, que eu não tenho condição de pagar. Eu queria que o senhor colocasse os meus dentes, os dentes tudo estragados, tudo arrebentado. Aí, de repente que ele fez aquela oração, a boca dele encheu d'água, ele cuspiu. Quando ele cuspiu, foi só os cacos de dente. E nasceu dente na hora na boca daquele irmão. Na hora, na hora. Deus faz? Deus faz. Por que Deus faz? Não foi Ele que criou você? Foi Ele quem fez meu braço? Foi Ele quem fez minha perna? Foi Ele quem criou meus dentes, meus olhos? Por que Ele não pode me dar um dente novo? O apóstolo Omar lá de Braslândia, o médico deu 6 meses para ele. 6 meses de vida. Ele era jovem ainda nessa época. E o médico deu 6 meses. Ele disse que foi lá na Serena, na casa de uma irmã. Não foi nem atrás de profecia, nem nada. Foi lá com outra pessoa e chegou lá. Deus usou essa irmã e falou, homem, eu estou te dando um coração novo. Ele pensou que era um coração novo assim, eu nasci de novo, né? Aí a irmã repetiu novamente. Deus está mandando dizer para o irmão que ele está te dando é um coração novo mesmo. E o apóstolo Omar joga 1h30, né, Guilherme? Já foi lá jogar com eles alguma vez? Joga 1h30 lá no campo com os meninos lá e não tem nada. Quem ia morrer com 6 meses? Né? Então, irmão, deixa eu falar um negócio para você. Deus faz maravilhas e Ele vai fazer. Deus, Ele faz maravilhas e Ele vai fazer. Eu creio nisso. Esse é o Deus que eu sirvo.
É o Deus que faz maravilhas, ele tem poder para fazer, né? Que é a operação de milagres. A outros profecia, né? É o dom da profecia, você é inspirado a entregar uma profecia. A outro discernimento de espíritos, que é o que nós vamos ver agora. Discernimento de espírito. Há variedade de línguas. Essa semana eu estava até conversando com a Cida, não foi, Cida? Sobre variedade. Não é uma língua só, não é todo mundo vai falar uma língua só. Às vezes Deus pode dar uma língua da terra para você, pode. Às vezes o Espírito Santo pode usar você em japonês, em espanhol, em inglês, Deus pode. Mas, muitas vezes, ele vai dar uma língua que não existe na terra, que é o que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, o capítulo 14, a língua dos anjos, que ninguém entende, né? Há uns dom de línguas, há outro capacidade para interpretar. Ó, preste atenção, interpretar a pessoa que recebe o dom para interpretar, não é assim, o outro fala e ele fica escutando. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Não. Na mesma hora que a pessoa está falando de língua, o outro está repetindo em português aqui, ó. Sem nem prestar atenção no que o outro está falando, não. E o outro está transmitindo ela em português para a igreja. Ah, por que Deus não fala logo em português? Porque Deus não quer usar uma pessoa só. Deus quer mostrar para a igreja que todos os membros do corpo são importantes. Ninguém é melhor. Ninguém é o tal, é o bambambam. Né? Deus quer mostrar que todos são importantes. Amém? Mas ele diz assim, mas um mesmo é o só Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, a minha mensagem hoje sobre discernindo o mundo espiritual, eu vou dividir ela em duas partes, vou falar um pouco agora e vou entrar na segunda parte semana que vem, para não ficar muito longa, e nós vamos aproveitar o tempo um pouco, né? Hoje, primeiro, para discernir o mundo espiritual, nós temos que entender que existem três inimigos que nós combatemos com ele, que são inimigos ferrenhos do crente. O primeiro inimigo do crente é o mundo. É o mundo. Lá em 1 João ele fala, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é o mundo? O mundo é o sistema, não é o mundo cósmico. É o sistema do mundo. O padrão do mundo. As coisas que o mundo diz que é normal. Hoje o normal virou anormal. Hoje a gente tem que tomar cuidado. Não é? Porque quando a gente fala uma coisa, tem gente que já em cima da gente já olha o processo. Porque o normal virou anormal. Né? O normal virou anormal. Então, o sistema do mundo. Abortar. Viva o aborto. Por que você não era bom que sua mãe tivesse abortado você então? Você está falando isso porque você está aí vivo, usufruindo. Você está entendendo? Então o sistema do mundo hoje aplaude tudo que é contrário à palavra de Deus. Existe um erro na interpretação do ECA. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não proíbe o pai e a mãe de disciplinar o seu filho, não. Ele não proíbe você de dar uma palmadinha lá no bumbum do seu filho, não. Mas os endemoniados aí que aparecem no mundo, diz que se bater no filho, que vai para não sei para onde, e vai nos conselhos tutelar, e blá blá blá. Bem, o ECA fala sobre espancamento. Espancar a criança, a exploração sexual, a exploração de trabalho da criança, tudo isso o ECA fala, defende, veio para proteger a criança. Mas o ECA não proíbe você de disciplinar seu filho, não. Ah, tem menino que grita, aí o vizinho vem, ó, vou chamar. Já teve casos de um menino gritar e o vizinho achar que o pai estava espancando a criança e chamar a polícia. E a polícia chegar na casa, o pai não estava fazendo nada com o menino, só porque o menino não queria obedecer e começou a gritar. Vou dizer para você, se fosse meu filho, eu vou tampar sua boca que eu vou dar uma surra agora. Se você gritar, eu dou outra. Eu vou lhe dar uma surra agora. Se você gritar, eu vou dar outra. Entendeu? Por quê? Porque
é o mundo, o sistema do mundo. Aí está criando umas crianças sem limite, sem ordem. As escolas que se avê com essas crianças. Não é não, Wesley? Repercute na sala de aula. Menino sem educação, menino sem limite, entendeu? Menino que não respeita ninguém. Aí chega na sala de aula, não respeita o professor, quer bater no professor. Você está entendendo? Eu sou de uma época que o diretor da escola chegava na sala de aula, todo aluno ficava de pé. Quem é dessa época? Tinha carteira riscada? Tinha colégio sujo? Não tinha. Tinha aluno que respondia para professor, não estava nem doido. A régua de 1 metro. A régua de 1 metro, eu apanhei de régua de 1 metro, eu apanhei de bolo na mão, levei palmada na mão com bolo, eu fiquei de joelho com a cadeira e os cadernos em cima. Em cima de vidro, ajoelhado. Oi? Ajoelhado lá. Eu fiquei em cima de vidro, ajoelhado, com chapéu de burro na cabeça. Hein? Pronto, eu fiquei, não fui chapéu de burro, não botaram não. Sim. Mas botaram a cadeira, eu em cima do milho e os livros em cima da cadeira para ficar pesado. E eu ainda virava as costas e dava a língua para os meninos, fazia bagunça. Entendeu? Essas coisas, sinceramente, me traumatizaram? Não tenho trauma nenhuma delas. Eu tive muito trauma, sim, de rejeição. Mas trauma porque apanhei da minha mãe, trauma porque mãe chegava na escola e dizia, em casa eu sou a mãe, aqui é a senhora. Eu não quero nem que a senhora venha reclamar para mim, pode resolver aqui, pode bater. Aqui a senhora que é a mãe. As professoras antigamente faziam isso mesmo, tinha essa liberdade. Né? Aí hoje em dia os meninos estão aí, solto, faz o que quer, tá aí Cláudia doida, aposentou, graças a Deus, quase arrancando os cabelos, né? O Wesley quase arrancando os cabelos também, querendo aposentar. Porque não é fácil, irmão, sala de aula não é fácil. Quem pensa que é fácil hoje não. E hoje que os meninos não têm limite, não têm respeito, não tem pai, não tem mãe, o pai e a mãe deles é um celular. Você vê o menino pequenininho já está com o celular, é o pai e a mãe deles, é o celular. Porque a mãe não quer cuidar do filho, não quer abraçar o filho, não quer perder tempo com o filho. Né? Se ela perder tempo com o filho, ela vai ter que deixar o celular de lado, então ela prefere o celular do que o filho. As crianças estão sendo criadas assim hoje. Esses meninos na escola, só o sangue de Jesus. Os professores têm que lidar. Então, o sistema do mundo diz, não, adultera. Agora estão querendo lançar uma lei aí para poliamor. Já ouviram falar no poliamor? Casamento à la vontade. Você pode casar 2, 3 pessoas com uma pessoa só. Né? Estão querendo liberar uma lei para casar pai com filha, mãe com filho, irmão com irmã. Vocês não estão acompanhando não, né? Pois é o sistema do mundo, e o mundo diz assim, isso é normal. A gente não veio de Adão e Eva, não era todo mundo irmão? Já tem trisal, já. 2 mulheres e um homem. Lá em São Paulo teve Tem vários casos. Né? Então assim, é o sistema do mundo, irmãos. É o sistema, eu não dou conta nem da minha mulher, vou arrumar outra, eu sou doido. Depois nós temos aqui a carne. O primeiro inimigo do homem, do cristão, é o mundo, é o sistema mundano. É o sistema mundano. O segundo inimigo do homem é a carne. É você mesmo. A carne é o meu eu, é o meu ego. Eu mesmo. Eu vencer o meu eu é difícil, irmão. A palavra de Deus diz que eu tenho que amar o meu próximo. Mesmo aquele que me fez o mal, eu tenho que amar. Ah, te amar. Eu vou amar essa pessoa de jeito nenhum. Eu quero ver ela no inferno. Mas a palavra de Deus diz para eu amar. A palavra de Deus diz para eu perdoar. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, eu gosto muito do senhor, da igreja, mas essa igreja é a igreja da porta larga. Eu falei, por que, irmã, da porta larga? Ah, porque aqui as irmãs usam calça comprida, usam brinco. Eu falei, isso que é a igreja da porta larga para a irmã? Deixa eu explicar para a irmã o que é a igreja da porta larga. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Se uma vizinha ali, perto da sua rua, levantar um falso, uma calúnia contra a senhora vai falar com ela? Vai perdoar? Não tem como, né? Caluniou, vou dar justiça, vou logo resolver. Eu falei, pois a Bíblia manda a senhora perdoar, e aí? A Bíblia não manda a senhora na justiça.
A Bíblia manda a senhora perdoar. Se uma pessoa, dentro da igreja, levantar um falso contra a senhora vai perdoar? Deus me livre, não quer nem olhar para essa pessoa mais. Eu digo, então a senhora que está na porta larga, não é a igreja. Porque essa aí que é a porta larga. Porque quando o evangelho, quando a Bíblia fala do evangelho da porta estreita, está falando é nisso. Perdoar aqueles que me ferem, que me magoam. Perdoar, não é fácil. Amar aquelas pessoas que são nojentas. Tem gente que é nojento mesmo. Só Jesus na casa. Mas a palavra de Deus manda amar. E aí? Eu vou contra a palavra de Deus? Eu vou seguir o meu ser, o meu interior? Eu nunca vou poder ser um pastor na minha vida, porque eu vou ter gente de todo tipo na igreja. E a palavra de Deus manda amar a todos. Eu vou ter gente que está passando por um processo, tem gente que está iniciando, tem gente que já está no meio do processo, tem gente que Jesus já está dizendo, vem meu filho, está pronto, você está fazendo o que aí? Né? Tem vários tipos de pessoas que eu estou pastoreando. E se eu não amar as pessoas, não é que eu vou ficar com melosidade, ai, irmã fulana, que lindinha você é. Não. Quem tem que dizer que ela é lindinha é o marido dela, não sou eu não. Né? Agora, eu tenho que amar. E o que é amar? Amar é fazer o bem. Amar é entrar na necessidade da pessoa. Mesmo que eu não goste dela, ela está precisando de mim, eu vou ter que amar. Eu vou servir. Amém? Então a carne não quer que a gente faça isso. Quer que a gente faça? Não vai querer, meus irmãos. Romanos 6, no versículo 11 e 12, diz assim. Estou já terminando, tá? Romanos 6, no versículo 11 e 12, diz assim. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha aí. Irmãos, quando eu abro a boca, eu estava vendo aqui o Guilherme cantando, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a gente não pensa muitas vezes no que a gente fala. Porque quando fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, significa que o meu eu morreu, acabou-se. Ele não existe mais. É Cristo agora que responde. Você me bate, eu não sinto nada. Você fala de mim, você me critica, eu não sinto nada. Por quê? Porque eu morri. Você já viu o morto dar resposta para alguém? Se você está se machucando ainda, meu irmão, receba a notícia. Se você ainda está se machucando, é porque você ainda não morreu. E Deus quer que a gente morra para o mundo, para o sistema do mundo. Deus quer que a gente morra. Eu digo, Jesus, ainda tem coisa aqui que ainda está tão viva, vem arrancando. E é um processo, irmãos. É um processo. Não vou dizer para você que eu sou anjo, vice-anjo, semideus, não. Sou um pastorzão, um super-homem. Eu tenho minhas lutas, minhas dificuldades. Tenho meus momentos também, né? Mas eu ainda tenho alguma coisa que está viva que precisa morrer. Porque sente, se eu tivesse morrido, eu não sentia. Morto sente alguma coisa? Morto sente raiva? Morto sente ódio? Morto quer se vingar? Morto fala mal de alguém? Morto se incomoda com quem fala mal dele? Então pronto. Morra! Fala para a pessoa do teu lado, morra! Morra! Tem que morrer para o mundo. Tem que morrer. Oh, glória. Vamos aplaudir a Jesus. Ele é maravilhoso. Aleluia. E terceiro é o diabo, né? O grande inimigo nosso. Tiago, capítulo 4, versículo 7, né? Ele deixa bem claro sobre essa questão do diabo como nosso inimigo. E que nós temos que resistir a ele. Eu gosto de ler o versículo, né? Antigamente eu decorava fácil, mas hoje é 4, versículo 7. Se quiser ler, pode ler. Tiago 4, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra,
até receber as primeiras e as últimas chuvas. Tiago 4, versículo 7. Desculpa. Eu estava falando da ordem. 7. Vamos ver isso aqui. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Está vendo? Sujeitai-vos a... O que é se sujeitar a Deus? É andar em obediência ao senhorio de Cristo. Eu não vou me submeter ao governo do mundo. Eu vou me submeter agora ao governo de Cristo, ao senhorio de Cristo na minha vida. Então ele diz, sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. O que é resistir ao diabo? É resistir àquilo que o diabo quer que eu faça. O diabo quer que eu faça algo e eu não vou fazer. Isso é resistir ao diabo. E a Bíblia diz que resistir o diabo e ele fugirá de vós. Jesus resistiu o diabo até na cruz. Você sabe qual foi a maior coisa que Jesus teve que resistir o diabo? Durante toda a vida dele? Quem sabe aqui, o que foi que Jesus teve que resistir o diabo até lá na cruz? Quem sabe? Ninguém. Ele teve que resistir, ser Deus, isso mesmo, amor. A mulher está atenta. Ser Deus. Porque a Bíblia diz que lá em Filipenses, que ele sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus. Ele não chegou, ele não se declarou Deus fora de hora. Jesus só podia se declarar que ele era Deus de verdade depois da ressurreição e da glorificação. Sim, meu filho. Muitos cristãos se acham melhor que os não cristãos. Ah, é? E nessa hora o cara está sendo Deus, né? Está sendo Deus. E ainda tem mais. A palavra de Deus diz assim, ó, não julgue o servo alheio. A gente, irmãos, é porque nós temos uma tradição, um costume, no meio pentecostal, nas igrejas arminianas, depois eu explico essa questão de arminiano e calvinista. Nas igrejas arminianas, nós temos o hábito de que a pessoa levanta a mão para aceitar Jesus. E na igreja calvinista, as pessoas vão lá, tá ali no meio, de repente a pessoa decide batizar e nunca levantou a mão. E de repente a pessoa teve desejo. Isso é conversão. Não precisa a pessoa, tem que levantar a mão. Não, isso é conversão. Eu desejei o batismo. Se eu desejei o batismo, eu quis me identificar com Jesus, é um sinal de que eu nasci de novo. Que eu nasci de novo. Entendeu? Então são esses. Nós temos que vencer o mundo, nós temos que vencer a carne e nós temos que vencer o diabo. Amém? Esses inimigos agem constantemente e necessitamos estar atentos para discernir o mundo espiritual. Então nós vamos parar por aqui e a semana que vem eu vou continuar a segunda parte dessa mensagem, onde nós vamos falar sobre os sintomas de uma pessoa com demônio e vou falar como expulsar demônio também. Na semana que vem, tá bom? Vamos ficar de pé. Vamos falar com Deus, agradecer a Deus, em nome de Jesus. Venha cá, filho. Vamos lá agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos por esta palavra. Senhor, nós sabemos que nós temos 3 inimigos ferrenhos. Nós temos o sistema, a secularização, o humanismo secular, que tem dominado a nossa geração. Nós temos também o diabo, que ele desde lá, quando caiu do trono, ele vive querendo destruir aqueles que são teus. E também nós temos o maior inimigo de todos, que somos nós mesmos. A nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, a nossa independência. Nos ajuda, Senhor, a vencer, a saber lutar, combater o bom combate contra esses inimigos, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar.